E aí pessoal, tudo bem? Oi, gente! Meu nome é Igor, tenho 27 anos, sou músico e hoje a gente está aqui em busca do nosso sonho, do nosso casamento, no casamento dos sonhos. Feito pelo Alex, gente, lá no Espaço Goiabeira. A gente quer muito, muito participar. É nosso sonho casar e a gente é casado no civil, mas nosso sonho é ter uma festa e a gente vai contar um pouquinho da nossa história pra você, porque a nossa história é muito grande, né, amor? A história é longa, mas a gente vai resumir aqui no tempo certinho. E vamos lá. Em 2015, eu trabalhava numa empresa, num shopping da nossa cidade aqui, e por coincidência do destino ou os planos de Deus, eu selecionei o currículo dela para minha gerente na época e dali ela foi contratada para trabalhar na mesma empresa que eu e a gente era colega de trabalho. Tanto que naquela época eu era noivo e ela era casada. Depois eu saí da empresa, ela também saiu depois de um certo tempo e a gente perdeu o contato. E depois de um tempo, no segundo semestre de 2016, a gente resolveu conversar. Ela pediu porque ele é músico, né? Isso. E eu pedi pra ele gravar uma música pra mim. Mas sem intenção nenhuma, porque a gente era colega de trabalho e eu pedi pra ele gravar essa música. Eu tinha recém-separado, não, fazia um tempinho, uns 6 meses que eu tinha separado, um ano, não me lembro bem. E aí eu entrei em contato com ele pra pedir essa música. Vai, Musão. E num dos shows que eu tinha programado para fazer, dia 11 de dezembro de 2016, eu chamei ela para ir lá ver e a gente começou, no intervalo lá, a gente começou a dançar e já ficou aquele clima assim, e opa! E uma semana depois a gente saiu para comemorar antecipadamente o aniversário dela, que é dia 26 de dezembro, e foi ali que tudo começou. Então, eu já tinha, ó, tá até rindo lá em cima, eu já tinha 2 filhos e nisso, né, a gente começou a ficar, eu pensei que não ia dar em nada, porque eu tinha 2 filhos, ele era bem novinho na época, 21 anos, né, amor? Agora continua, que não sei onde você parou. Tô na linha cronológica certa aqui, hein? No Natal de 2016, a gente já estava saindo, já estava ficando, e eu fui passar o Natal na casa dela, com a família dela. E no Ano Novo, ela veio passar com a minha família aqui, e foi à 00:03, no dia 1º de janeiro de 2017, que eu pedi ela em namoro. Isso E mesmo. foi aí que tudo começou. E aí, nesse meio tempo, a gente ficou namorando por um mês e alguns dias. Só que aí eu, não sei, né, deu na minha cabeça, ele era muito novo, eu tinha 2 filhos e eu achava que era muita responsabilidade pra ele. E eu decidi separar. E nessa época a gente separou e a gente ficou 5 meses separado. Só que ele sempre vinha atrás, né, amor? Insistindo, insistindo. As pessoas acham que a gente tem que desistir no primeiro obstáculo, mas Deus me deu tanta força, porque o amor que eu tenho por ela é imensurável, não tem limite. E foi na insistência mesmo. Insistência mesmo. Aí ele fez uma música, né, amor? Porque a gente tem a tatuagem Da música. com o nome da música e próximo do meu aniversário, você vê que as datas são muito importantes pra gente. Próximo do meu aniversário, que foi meu aniversário dia 9 de julho, dia 7 de julho eu tinha um show pra fazer perto da onde ela morava e foi aí que a gente voltou o nosso relacionamento. Então eu vou contar bem rapidinho porque daqui a pouco dá o tempo. E nisso que a gente voltou, eu fiquei, a gente ficou um tempo curtindo, saindo muito, ele cantava muito mesmo. E aí eu descobri que eu tava grávida. E nisso veio minha ansiedade também junto, minha síndrome do pânico. Então foi uma época muito difícil que a gente passou. E a gente superou, a Giovana nasceu. E nesse meio termo da minha gravidez, as crianças, meus 2 filhos, eles começaram a chamar ele de pai. Então ele assumiu a paternidade mesmo sendo novinho, ele foi um pai maravilhoso para as crianças. E nesse tempo da minha ansiedade, quem cuidava de mim era ele. Então, conta, amor, que eu tô nervosa. Então, esses transtornos foi muito difícil pra gente assimilar no começo, porque a gente não tinha noção do que era.
Então nós mesmos tínhamos um certo preconceito quanto a isso. Mas a gente vem nesse tratamento até hoje, com muita luta, muita garra, muito apoio de Deus. E nesse meio tempo, gente, aconteceu muita coisa também, porque aí veio a pandemia. A gente tinha acabado de alugar uma casa pra gente, pra nós dois, nossos 3 filhos. Veio a pandemia, eu acho que um ano depois veio a pandemia. Ele parou de cantar, a gente com 3 crianças pequenas. Aí, nesse tempo, meu sogro faleceu de Covid. Então, nossa vida, do Covid, né, do começo da pandemia pra cá, deu uma reviravolta muito grande. Aí ele precisou vender os instrumentos dele, a gente começou a passar muita dificuldade e aí a gente decidiu, eu não vou contar toda a história aqui, mas se alguém quiser depois, né, saber a história, a gente decidiu viajar, porque não vai dar tempo. E a gente vendeu tudo aqui, porque a gente falou, não, a gente não pode ficar aqui, a gente tem que dar uma vida melhor para os nossos filhos. E a gente vendeu tudo, nosso carro, nossos móveis, porque casa a gente não tinha, e a gente foi para Portugal. Só que lá em Portugal, eu fiquei muito mal mesmo, muito doente da minha depressão, da minha ansiedade, aconteceu algumas coisas, e aí a gente teve que voltar. Não por escolha nossa, mas não sei se foi os planos de Deus, o destino, e pra eu não piorar lá, a gente teve que voltar. E a gente voltou sem nada mesmo, que inclusive hoje a gente tá na casa da minha sogra, né, amor? A gente foi acolhido pela minha mãe aqui e precisamos de um recomeço, precisamos desse casamento, tanto por ser nosso sonho, mas para não deixar o nosso amor esfriar, não deixar o nosso relacionamento esfriar, não deixar as crianças desamparadas, que mesmo na dificuldade a gente está sempre unido. E para encerrar aqui rapidinho, cantar um pedacinho da música. Gente, vote na gente, tá? Pra gente ganhar, porque vai ser muito importante. O teu olhar tão profundo me faz delirar por não ter você aqui. Te procuro em tudo, você é só minha, e de hoje em diante sempre, para sempre estar em